Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos tratar nessa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. O objetivo dessa aula é aplicar as regras de nomenclatura sistemática para hidrocarbonetos. Observe a tabela. No primeiro exemplo, a cadeia principal corresponde exatamente à estrutura do composto. Isso ocorre porque o composto butano é o hidrocarboneto saturado de cadeia normal mais longa possível. Nos outros dois exemplos, existem elementos além da cadeia principal, como ramificações e insaturações, que precisam ser identificadas para que possamos escrever a nomenclatura dos compostos corretamente. Numerando a cadeia principal. Ao longo da cadeia principal, a posição dos átomos de carbono é identificada por números. A numeração deve ser iniciada a partir da extremidade mais próxima de uma insaturação ou ramificação, nessa ordem de preferência. Primeiro a insaturação, depois a ramificação. Esse procedimento garante a atribuição dos menores números possíveis à insaturação ou ramificação. Tomemos como exemplos os casos já apresentados na tabela. Enquanto para o butano e para o 1,3-dimetilbutano não há diferença em numerar a cadeia carbônica começando da esquerda ou da direita, para o 2-metilbuta-1,3-dieno só há uma opção para numeração, pela extremidade mais próxima da ramificação. Se numerássemos a cadeia da direita para a esquerda, as insaturações ficariam com os mesmos números, porém, a ramificação estaria no carbono 3 e não no 2. A presença de ligações simples, duplas e triplas na cadeia é identificado pelos infixos simples, an, dupla em e tripla in. Assim, a numeração da cadeia principal usando a regra apresentada anteriormente, as insaturações presentes no composto podem ter suas posições identificadas. Vejamos alguns exemplos. Esses exemplos permitem concluir que nós temos o primeiro exemplo, a posição da insaturação no carbono 2, e no segundo exemplo, posições de insaturações no carbono 1 e 3. E aqui, no caso do etino, no carbono 1 de qualquer forma. Esses exemplos permitem concluir que, embora as ligações químicas ocorram sempre entre dois átomos, as insaturações são localizadas utilizando somente a numeração de um dos átomos de carbono e sempre o de menor número. Assim, ainda que a ligação dupla no but2eno ocorra entre dois átomos de carbono nas posições 2 e 3, utilize-se somente o número 2 como localizador. A presença de mais de uma insaturação no mesmo tipo é identificada pelos termos gregos di, tri e tetra, e etc. Dessa forma, o nome 2-metilbuta-1,3-dieno, o infixo dien, indica que há duas ligações duplas. A numeração é indicada imediatamente antes do que se pretende localizar, como se pode verificar na parte 2-en, que localiza uma ligação dupla entre dois carbonos, e 3 no but2eno. Os números são separados por nomes, os números são separados dos nomes por hífens e entre si por vírgulas. De forma geral, os nomes sistemáticos dos hidrocarbonetos, dos quais deriva a nomenclatura de todos os demais compostos orgânicos, apresentam a estrutura prefixo mais infixo mais sufixo, onde o prefixo é o número de átomos de carbono,
O infixo é o tipo de ligação e o sufixo, no nosso caso aqui, hidrocarboneto, representado pela letra O. As ramificações são também chamadas substituintes, uma vez que se considera que elas substituem os átomos de hidrogênios presentes na cadeia principal do composto. Observe as formas estruturais do butano e do 2,3-dimetilbutano. Eu tenho um hidrogênio que foi substituído pela ramificação. Assim como se estabelece com a cadeia principal, os substituintes são identificados pelo número de átomos de carbono, trocando-se, porém, a terminação -ano por -il, conforme a tabela que nós vamos ver a seguir. Número de átomos de carbono. Nome do substituinte, metil. 2 carbonos, etil. Quando eu tenho um hidrocarboneto com 2 carbonos, eu posso chamar ele de etano. Como ele é um substituinte, etil. E assim, 2 carbonos com dupla ligação, vinil. 3 carbonos, propil. 3 carbonos, onde tem aqui nesse carbono secundário, isopropil. Com 3 carbonos, isopropil. 4 carbonos, butil. O outro com 4 carbonos, só que com a estrutura isobutil. 4 carbonos, só que a ramificação ela sai do carbono secundário, sec-butil. 4 carbonos, quando a ramificação sai do carbono terciário, então, terc-butil. Para identificarmos a localização dos grupos substituintes presentes na cadeia principal, utilizamos as mesmas regras já descritas nas insaturações. Vejamos como exemplos as fórmulas estruturais de 2 compostos, o 2,3-dimetilbutano e o 2-metilbuta-1,3-dieno. Observe que ambos os compostos apresentam o mesmo substituinte, metil. Entretanto, as quantidades e posições são diferentes em cada um. Portanto, além de identificar a posição dos substituintes na cadeia principal, o uso do termo grego di serve para indicar essas quantidades. Alguns casos particulares, a presença de substituintes diferentes. Havendo 2 ou mais substituintes distintos, eles devem ser numerados de modo que fiquem com o menor valor numérico possível. A nomenclatura sistemática do composto deve representá-los em ordem alfabética. Na presença de mais ou uma opção na cadeia principal, se houver 2 ou mais possibilidades de cadeia carbônica principal, deve ser escolhida e numerada aquela que contém a maior quantidade possível de substituintes. Nos exemplos acima, as cadeias carbônicas principais possuem 7 átomos de carbono. No primeiro caso, porém, há 3 substituintes na cadeia, enquanto no segundo há apenas 2. Isso faz com que a forma correta para a numeração da cadeia seja do primeiro caso. Essa foi a nossa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Um molde de abraços e até a próxima.